Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez é um grande prazer, uma grande alegria estar junto com você para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de dizer para você, de coração para coração, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa linda, maravilhosa e Deus vai abençoar a tua vida, a tua história, a tua família, o teu trabalho. Neste momento eu convido a você a estarmos juntos para fecharmos os nossos olhos e falarmos com o nosso Deus em oração. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, nós gostaríamos de pedir, Senhor, que Tu abençoe esse momento. Um momento em que, mais uma vez, nós estamos aqui com meu amigo, com minha amiga, diretamente aqui para que, através das redes sociais, através do equipamento eletrônico, nós possamos juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoe esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aproveito a oportunidade para dizer, compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho para que você seja ativado toda vez que nós tivermos uma novidade no nosso canal. E muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo respeito e pela participação. Vamos lá? Lição de número 9, que tem como título Servir e Salvar. Que coisa, que duas palavras maravilhosas. E só Jesus, né, que pode salvar a humanidade. E só Jesus que veio a esse mundo não para ser servido, mas ele veio para servir. E gostaríamos de chamar você para nós lermos o texto inicial que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, do versículo 1. Vem comigo na leitura. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito dos gentios. Veja que texto maravilhoso, que texto extraordinário, né? Fala da relevância do papel de Jesus de salvar todas as pessoas, independente da identidade dessa pessoa, independente do país que ela mora, independente se ela veio de uma raiz judaica ou não. O Senhor Deus está disponível para salvar todo ser humano. E a Bíblia diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Portanto, Deus chama as nações para um debate importante, para ver quem é Deus, o Senhor ou os ídolos. Então, nós sabemos que existe um Deus verdadeiro e existe o politeísmo, que é a crença em vários deuses. O que é verdadeiro? O Deus do céu, o Deus que ao longo da história tem ajudado o seu povo, tem se revelado ao seu povo de diversas maneiras, de diversas formas, ou os ídolos, o politeísmo que está aí reinando com tantos deuses para induzir os homens. Eu gostaria de dizer a você que os dois lados apresentam a sua posição, teu lado de Deus e teu lado dos ídolos. Os dois lados apresentam as suas testemunhas, os dois lados apresentam a sua prova, e cabe a mim e a você escolher quem vai ser o Deus da minha e da sua vida, quem é que vai reger a minha vida, a minha história, a minha família, o meu trabalho. Todo debate gira em torno de um ponto. Deus sabe o presente, o passado e o futuro. E tem se demonstrado que o politeísmo, ele não conhece, o politeísmo não tem dado as respostas necessárias para a vida e para a existência do homem. E só o Deus verdadeiro, aquele que é revelado nas Sagradas Escrituras, pode nos ajudar a que nós possamos compreendermos o nosso passado, o nosso presente e o futuro. Portanto, eu chamo a você para nós debatermos essa lição que vai falar sobre esse Deus, aquele que também representou o Deus que haveria de vir a esse mundo e o Deus que haverá de vir a esse mundo no segundo advento. E primeiro tópico da lição, nação serva. No capítulo 41, no versículo 8 do livro do profeta Isaías, diz o seguinte: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Então, vamos debater, né, esse tema, esse chamado importante que nós temos nesse primeiro tópico. Isaías, capítulo 41, contrasta a relação de Deus com os ídolos, como eu falei. Deus e os ídolos, eles não têm nenhuma associação. Os ídolos precisam ser sustentados, mas Deus sustenta Israel, Deus sustenta a minha e a sua vida. Ainda assim, Israel oscila entre servir a Deus, o Senhor, e a servir os falsos deuses. Meus queridos,
o politeísmo, a crença nos vários deuses das pessoas. Os deuses, eles não sustentam ninguém. Nós não podemos ignorar o Deus verdadeiro, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá a vida. E Deus, o Deus verdadeiro, escolheu Israel para ser seu servo, para servir a esse povo. Israel se torna um servo cego, que ignora as mensagens de Deus. No capítulo 42 do livro de Isaías mostra muito bem. É como se o povo de Israel não só fosse cego, mas também surdo, que não escutasse, que não visse as obras, as maravilhas de Deus. Naquele contexto e no contexto do passado, Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que transformou águas amargas em água doce, o Deus que proveu o povo com alimento no deserto e tantas obras maravilhosas e extraordinárias. Israel seria rejeitado apesar de tudo. Por que Israel foi rejeitado? Primeiro nós precisamos compreender que não é Deus quem rejeita, mas Israel é quem rejeitou a Deus. Porque eles procuraram ouvir os ídolos e esqueceram do Deus verdadeiro. E, meus queridos, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Veja como é importante. A Bíblia diz, e as outras coisas nos seriam acrescentadas. Eu peço a você, chamo a você, entregue sua vida a Deus, experimente, tenha essa experiência. E ao trocar Deus pelos ídolos, Israel se tornaria cego como eles. Contudo, Deus readmitiria esse povo, redimiria esse povo, porque Ele amava esse povo. Ele reconheceu que havia um remanescente, que nem todos tinham pecado. E se você está em um canto, em um espaço que ninguém quer servir a Deus, e você é o único naquele espaço, tenha certeza e convicção, Deus sabe a sua luta, Deus sabe a sua dor, Deus sabe o seu desejo de adorar Ele, porque você é a coisa mais linda e mais maravilhosa e especial que Deus tem nesse mundo. Chama você agora, vamos recapitular a primeira pergunta. Primeira pergunta, qual era a função do servo como nação? Assinale a alternativa correta. Letra A, fazer aliança com os inimigos do Senhor para evitar derrotas. Letra B, servir a Deus e confiar em seu poder para vencer os inimigos. Qual a resposta correta? Pensou? Vamos lá, letra B, exatamente, servir a Deus e confiar em seu poder para vencer os inimigos. Vamos agora ao segundo tópico da lição, o servo anônimo. Veja, vem comigo agora no capítulo 42, versículo 1 até o versículo 7 do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus diz, aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam em escuridão. Veja que texto relevante, mostrando o que o Senhor ele pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. Deus antecipa o que ele chamaria outro servo para ajudar Israel. Israel é cego, né? O outro servo dá visão, esse servo ele vai dar visão a esse cego. Israel é escolhido e é escondido em prisão. O outro servo liberta o cativo. Israel está oculto em cavernas. O outro servo vai libertar do calabouço. Israel foi levado, o outro servo de Israel vai trazer Israel de volta, porque ele sabe muito bem, ele ama o seu povo, mesmo que esse povo tenha rejeitado ao longo da história, mas ele tem um remanescente do qual ele vai resgatar. Contudo, é importante nós sabermos o seguinte, o outro servo não veio apenas para Israel, ele é chamado para a salvação dos estrangeiros, a luz para os gentios. Veja que coisa maravilhosa, Deus não veio apenas para o seu povo, aquele que entregou a vida dele a ele, aquele que fazia parte do Israel na antiguidade. Não, Deus queria a salvação para todos os povos. Como eu disse no início, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. E agora vamos à segunda pergunta, vamos à recapitulação. Quais eram a função e o caráter do servo anônimo de Deus, a quem ele havia escolhido e em que tinha colocado seu espírito? Assinale a alternativa correta. Letra A. Esse servo deveria abrir os olhos aos cegos, tirar a prisão dos cativos
e do cárcere os que já viam em trevas. Letra B. Esse servo não existiu por causa da desobediência do povo. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Esse servo deveria abrir os olhos aos cegos, tirar a prisão os cativos e do cárcere os que já viam em treva. Esse servo é Jesus, o servo que Deus escolheu para vir a esse mundo. Vamos agora ao terceiro tópico da lição. Vem comigo. Messias persa. Veja a representatividade que nós vamos encontrar aqui, né, no livro do profeta Isaías. Como vai ser importante a revelação de Deus, o cumprimento da promessa de Deus. Porque Ele é Deus, Ele não é qualquer ídolo, Ele não é qualquer Deus com D minúsculo que existe por aí. Deus, através do capítulo aqui 45, ele apresenta uma coisa muito esclarecedora e muito importante que eu vou prestar da sua atenção. Deus previu a escolha de um homem chamado Ciro para ajudar Israel. Isso mostraria que Deus é o Senhor, porque como vocês sabem, Israel, o povo de Deus, Judá, foi cativo para onde? Para a Babilônia. Eles estavam presos como escravos, maltratados em Babilônia, e Deus, ele previu que um homem chamado Ciro haveria de vir para ser o libertador do seu povo. E meus queridos, quem seria esse homem? Ciro é fortalecido para que ele soubesse que Deus é o Senhor. E quem era Ciro? Ciro era um rei persa. E Ciro foi aquele que exatamente conquistou Babilônia. Conquistou Babilônia, o grande império de Babilônia. Babilônia do jardim suspenso. Babilônia da arrogância, da prepotência. Babilônia que, sem sombra de dúvida, foi o maior império que existiu no passado, cortado pelo rio Eufrates, e por ali Ciro conquistou Babilônia. Ciro é convocado por nome para que fosse aprovado pelo Senhor, que Deus é o Senhor, para que através dele Deus provasse que ele, Deus, era o Senhor. Ciro é fortalecido para que todos os povos soubessem que Deus é o Senhor. E Ciro aqui, Deus deixa claro que ele é quem daria força, removeria os obstáculos, subsidiaria Ciro. Ou seja, ele seria, Ciro, um instrumento nas mãos de Deus para auxiliar Israel, para tirar Israel do cativeiro babilônico. E olha como é importante nós sabermos essa história, porque antes mesmo de Ciro existir, antes mesmo do Império Persa dominar a Babilônia, através do profeta Isaías, Deus estava revelando que Ciro representaria o libertador, seria usado por Deus para libertar o povo de Israel lá de Babilônia. Entenderam, meus queridos? Veja que coisa maravilhosa. Porque Deus conhece, como eu disse no início, o passado, o presente e o futuro. E Ele está dizendo para você que Ele tem planos maravilhosos e grandiosos na sua vida. Se você acha que você está preso às amarras do mundo, às amarras do pecado, às amarras do sofrimento, assim como Deus usou Ciro no passado, Ciro representaria ali o que Cristo haveria de vir para libertar o seu povo. Então eu ofereço o Cristo que liberta, o Cristo que ama, o Cristo que salva a sua vida. Vamos agora à terceira pergunta. Por que Deus chamou Ciro ser ungido? Marca a alternativa correta. Porque Ciro foi escolhido para cumprir os propósitos de Deus. Porque Ciro seria ungido rei de Judá em Jerusalém. Vamos à resposta? Exatamente como nós estudamos, Ciro foi escolhido para cumprir os propósitos de Deus, cumprir uma profecia. Antes mesmo de Ciro ele existir, nascer, Deus já havia profetizado através do profeta Isaías. Terceiro tópico, agora da lição, esperança antecipada. Veja que coisa interessante, a mensagem fundamental do livro do profeta Isaías é coerente com todo o livro. Confie no Deus verdadeiro. Deixe de lado o quê? Os ídolos. Inclusive, ele será o meu e o seu libertador, o Messias, o ungido, aquele que, através da vida, do testemunho, da morte, da ressurreição dele, faria maravilhas na minha e na sua vida. Em vez de confiar em outros poderes, porque a Bíblia diz, não confieis em homens, nem em príncipes, não confieis em homens, nem em príncipes, em quem não há salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Deus vai fazer maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família.
Portanto, Isaías morreu aproximadamente no ano 685 a.C. Veja que esses dados são importantes. A Média, que era o império, teve seu primeiro rei por volta de 700 a.C., porque os anos antes de Cristo eles decrescem. Ciro nasceu em 600 a.C. Por volta de 559 a.C., Ciro toma o reino do avô. E em 539 a.C., Ciro vence Babilônia e liberta Israel. Isso significa o quê? Nós já vimos o cenário que Deus previu através do profeta Isaías, pelas datas que apresentamos. Deus usa o profeta Isaías para revelar que Ciro haveria de ser o libertador. Deus sabia que os medos venceriam os babilônicos antes mesmo do rei da Média se postar, se colocar, antes mesmo do rei dos medos, Ciro, existir. Deus proviu a mudança do nome de Ciro. Ele não seria apenas conhecido pelo seu nome de batismo. Deus sabia que Ciro seria o rei dos medos, mesmo quando ele não era aceito como na linhagem real. Veja como é importante. Deus sabia e Deus fez se cumprir. Deus sabia que ele venceria Babilônia em 146 venceria a Babilônia 146 anos antes disso acontecer. Porque Deus sabe o passado, Ele sabe o presente e Deus sabe o futuro. E Deus, eu gostaria de dizer que Deus está traçando a minha e a sua vida para a vitória. Agora, se eu e você, nós atrapalharmos os planos de Deus, se não permitirmos que Deus ele execute os planos dele na nossa vida, nós vamos perder a bênção. Ciro não permitiu e Deus o abençoou. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo de Israel. Vamos agora à quarta pergunta. Vamos agora à pergunta de número 4. Qual o nome do rei que conquistaria Babilônia? Assinale a alternativa correta. Letra A, Artaxerxes. Letra B, Ciro. Vamos lá? Exatamente, Ciro, nós temos estudado. Não foi Artaxerxes, foi Ciro que foi usado por Deus para conquistar Babilônia. Vamos agora ao quinto e último tópico, um servo compassivo e sofredor. Vamos ao texto aqui de Isaías 49, versículo 3. E me disse, tu és o meu servo, ó Israel, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Que coisa maravilhosa. Aqui está falando de quem? De Cristo. Deus o chamou e o nomeou antes que ele nascesse. Assim como Ciro, Deus nomeou e chamou a quem? A Jesus Cristo. Fez da sua boca uma espada e nele seria glorificado. Ciro ali representava quem? Um Cristo que haveria de vir no primeiro advento para libertar o seu povo. Né? E também representa o Cristo que há de vir no segundo advento para libertar o seu povo, que eu e você, do cativeiro do pecado, para nos tirar desse mundo derrotado, desse mundo destruído. E meus queridos, Deus usou esse servo para trazer a nação de Israel de volta a si, para ser uma luz do mundo, para ser uma aliança e para libertar os cativos. Assim como Deus usou Ciro, Deus previa que Jesus seria exatamente Ciro seria uma representatividade de Cristo. E nesse sentido, há muita coincidência entre a descrição e a de Isaías, capítulo 52, na qual identificamos o servo como Messias. Os atributos do servo estão em Jesus, em ambas as suas vindas. Na primeira vinda e no seu segundo advento, que nós estamos esperando, que ele vai voltar com poder e grande glória. Assim como Ciro libertou o povo de Israel no passado, Cristo, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus haverá de vir o segundo advento para nos tirar desse mundo de pecado. Não é massa? Não é importante? Então fique atento a isso aí. E, portanto, vamos agora à quinta e última pergunta. Quem é o servo de Deus em Isaías 49, de 1 a 12? Quem será esse servo que veio para servir ao mundo? Letra A, foi João Batista. Letra B, foi Jesus Cristo. Vamos à resposta? Exatamente a letra B, Jesus Cristo, o libertador. Meus queridos, foi um prazer imenso estar com vocês em mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de dizer a você que Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador. Ele quer nos tirar da escravidão do pecado. Ele conhece a nossa luta, a nossa dor. Assim como Deus usou a Ciro no passado
para libertar o povo do cativeiro babilônico. Jesus Cristo quer tirar eu e você do cativeiro desse mundo para nos levar para o céu, para que nós possamos ter uma nova morada, possamos morar em um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e sua história. Chama você para que nós possamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos que aqui passamos, orando, estudando a Tua palavra, que nós possamos sermos instrumentos em Tuas mãos, para que assim, Senhor, nós possamos reconhecer Jesus Cristo como nosso libertador. Abençoe a cada pessoa que acompanhou essa recapitulação da lição. Em nome de Jesus, amém. E que Deus continue nos abençoando sempre.